Mateus capítulo de número 10, verso 40 ao 42. Amém? Diz assim a palavra de Deus sobre as recompensas. Olha o que o texto diz. Mateus capítulo 10, versículo 40 ao 42. Assim diz o Senhor: quem vos recebe a mim, me recebe, e a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe o justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. A quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. Amém, amados? Amém, irmãos e irmãs? Queridos, eu quero compartilhar com vocês nesta noite sobre uma experiência que eu tive lendo a palavra de Deus. No ministério de Jesus nós vemos uma multidão seguindo o Senhor. Algumas pessoas receberam a recompensa. Algumas pessoas receberam o pleno galardão. Outras receberam uma recompensa parcial. E outras, mesmo seguindo Jesus, não receberam recompensa alguma. E eu fiquei pensando por que algumas pessoas receberam recompensa e outras não receberam recompensa. E o Espírito Santo logo veio no meu interior ministrando o seguinte: que nós precisamos nos preocupar sobre a forma como nós recebemos a palavra de Deus em nosso coração. A palavra de Deus, ela não pode ser recebida de qualquer maneira. Amém? A palavra de Deus, ela merece um lugar especial na nossa vida. Muitas vezes nós não conseguimos manter uma leitura diária da palavra de Deus, não porque Deus não quer falar conosco, mas é porque nós não reservamos um lugar especial para a palavra de Deus na nossa vida. É por isso que muitas pessoas vão até a igreja e dizem assim: eu vou à igreja e não consigo entender nada. Eu vou à igreja e não consigo receber nada. Eu vou à igreja e não consigo sentir coisa alguma. Amados e amadas irmãs, Deus está presente no templo. Deus tem falado poderosamente nesses últimos dias. A questão é que muitas das vezes nós vamos à igreja, vamos ao templo e até oramos e até buscamos, mas nós não guardamos um lugar especial para a palavra de Deus na nossa vida. E isso é sério, porque a palavra de Deus é que traz crescimento. É a palavra de Deus que nos alimenta. É a palavra de Deus que nos direciona e nos condiciona para um grande projeto, o projeto que Deus tem para nós. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos nos preocupar com a condição e a dimensão espiritual que há na palavra de Deus. Eu disse no domingo aqui em nosso culto, em que todas as manifestações aonde há manifestação da glória de Deus, Deus nos deixa uma palavra de desafio. E eu fico preocupado quando nós não entendemos aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós não preparamos aquilo que é mais importante para recebermos a palavra de Deus. Nós não nos preparamos o ambiente para recebermos
Queridos irmãos e irmãs, e isto pode determinar o meu futuro. Olha para quem está do seu lado e diga assim: isto pode determinar o meu futuro. Particularmente, irmãos e irmãs, eu já estive ministrando em lugares muito estranhos. Eu poderia aqui enumerar a vocês. Já estive ministrando dentro de presídios, aonde a glória de Deus se manifestava poderosamente, aonde as pessoas se quebrantavam poderosamente. Já estive ministrando em casas de recuperação, aonde pessoas em situações das mais decadentes possíveis recebiam a glória do Senhor sobre as suas vidas, e a manifestação da glória do Senhor era presente e visível. Agora eu já estive ministrando em muitos ministérios, em muitas igrejas, que você poderia estar insistindo, ministrando a palavra de Deus, e a impressão que a gente tinha é que a palavra de Deus não encontrava lugar para ser guardada. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos nos preocupar com isso, porque a palavra de Deus, quando encontra abrigo na nossa vida, por mais que o lugar não seja ideal, mas eu sinto a glória e a presença de Deus no meu ser. Se você não tem sentido a glória do Senhor, se você não tem sentido a palavra do Senhor entrar em você, você precisa se preocupar aonde você quer guardar a palavra de Deus. Queridos irmãos, você sabe o que mais entristece o Espírito Santo? É quando nós não damos atenção àquilo que Deus está falando. Diga isso para o seu irmão, fala para ele. Você sabe o que entristece o Espírito Santo? Diga para o seu irmão: a recusa da palavra de Deus. Você já tentou conversar com alguém que não está te dando atenção? Você já tentou falar com alguém ou convencer alguém sobre algo bom e aquela pessoa não está dando a você merecida atenção? Queridos, quando nós vamos à igreja, nós temos que dar atenção ao que Deus deseja de nós. As coisas de Deus acontecem quando eu dou atenção àquilo que Deus quer de mim. Nós precisamos demonstrar amor pela palavra de Deus. Repete comigo: eu preciso demonstrar amor pela palavra de Deus. Irmão, irmã, você quer que Deus opere na tua vida? Então você tem que sair daqui dizendo: Deus, eu vou ler a tua palavra, mesmo que eu sinta sono, mesmo que eu sinta dor de cabeça, mesmo que eu tenha tontura, mesmo que no outro dia eu tenha que levantar de madrugada. Senhor, eu vou amar a tua palavra, eu vou viver a tua palavra, eu vou me dedicar à tua palavra. Querido irmão, irmã, eu não posso mudar a tua vida. O que muda a tua vida é a palavra que vem de Deus. Se você quer alguma mudança, você precisa buscar amar a palavra. Se você quer alguma mudança na sua vida, você precisa se apaixonar pela obra de Deus. Se você quer ver Deus ministrando, ungindo, dedicando sobre a sua vida, a bênção sobre a sua vida, você precisa dar o seu máximo para que a obra de Deus possa crescer e prosperar. Você precisa priorizar aquilo que Deus tem para você. Amados, nós precisamos honrar a palavra. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você precisa honrar a palavra. Amados irmãos e irmãs, não é uma palavra qualquer. Não é uma palavra dada pelos homens. Não é uma palavra dada simplesmente pelo pastor. É a palavra que vem de Deus. E eu tenho aprendido no ministério pastoral que as coisas só funcionam pela palavra. Se você quer
Se você quer ver o seu ministério prosperar, se enche da palavra. Se você quer vencer o inimigo, se enche da palavra. Deus está nos dando nessa noite uma grande direção. E eu vou explicar por quê, querido irmão e irmã. Porque não existe obra, preste atenção, de excelência sem palavra. Eu vou repetir, não existe ministério, obra de excelência sem palavra. Não é o seu talento que vai levar você à excelência. Não é a sua vestimenta que vai levar você à excelência. Não é o teu tempo de igreja que vai levar você à excelência. Não é nada disso, não é inteligência, não é sabedoria, não é o conhecimento, não é o dinheiro. Querido, o que leva o nosso ministério à excelência é quando eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Olha para o seu irmão, diga para ele: você está entendendo? Fala para o seu irmão: você quer crescer no reino de Deus? Fala, se comprometa com a palavra. Queridos irmãos e irmãs, eu só vou entender o que Deus quer de mim, o que Deus tem para mim, se eu me comprometer com a palavra. Eu preciso guardar a palavra no meu coração. Eu preciso ouvir o que Deus tem para mim. Eu preciso dar atenção a Deus. Aleluia. Eu preciso saber o que Ele quer de mim. A palavra do Senhor nos mostra nessa noite sobre a visão da honra, a visão da glória, o poder e a herança e a recompensa. Eu disse na semana passada que não existe obra sem recompensa. Se Deus está na causa, você será recompensado. A sua obra no Senhor não é vã. Veja bem, querido, a unção na igreja tem tudo a ver como eu recebo a palavra. Eu vou repetir, digam comigo: a unção tem tudo a ver como eu recebo a palavra. Olha para o seu irmão e fala assim: quer guardar a palavra? Fala, então você vai ter unção. Você não tem unção porque você é um bom crente. Você não tem unção porque você tem tempo de igreja. Você não tem unção porque você é batizado ou não, ou tem profissão de fé, ou tem a nomeação de um ministério. Não, você terá unção se você se comprometer com a palavra. Jesus venceu o diabo não foi nem pelo chamado, nem pela oração, nem porque era filho de Deus. Jesus venceu o diabo pelo poder da palavra. Amados, tem muitas coisas distorcendo hoje a palavra. Uma das coisas é o meu querer, o meu desejo, a minha vontade, meu jeito de ser. Nós queremos conseguir as coisas de Deus da nossa forma. E eu me preocupo com isso, porque Jesus disse: se você quiser alguma coisa, você tem que entender que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém virá ao Pai se não for por mim. Como você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Será que você tem dado o devido valor? Amados, a igreja receberá unção e terá unção quando ela estiver preparada para receber a palavra. E não há crescimento sem palavra. Não há ministério profético sem palavra. Se nós queremos ganhar Várzea Grande, se nós queremos ganhar o Mato Grosso, o Brasil e as nações, o meu primeiro compromisso tem que ser com a palavra. Quer ver unção no seu ministério?
Comece a buscar na palavra. Olha só que coisa interessante. Se você não tiver compromisso na palavra de Deus, nunca a unção será completa. Você precisa da palavra para ter unção. Diga comigo, eu preciso da palavra para ter unção. Se você quer ver as pessoas respeitarem você como autoridade de Deus, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, você precisa da palavra. Amém, queridos? Está dando para entender hoje, nessa noite? Com que palavra você está chegando a Deus? Como você tem tratado aquilo que Deus tem falado através de você? Eu me lembro que uma das coisas que eu fazia quando eu me converti, e aí é uma prática visível, eu ainda faço isso. Quando eu vejo alguém pregar, quando eu vejo alguém ministrar, quando eu vejo alguém dar discipulado, quando eu vejo alguém dar um estudo bíblico, quando eu vejo alguém pregar, eu procuro, querido irmão e irmã, pegar, carregar um papel, uma caneta e anotar tudo aquilo que Deus está falando. E eu vou para casa, eu rumino, eu como aquilo, eu absorvo aquilo, eu durmo pensando naquilo, eu me levanto pensando naquilo, porque quando eu faço isso, meu irmão, minha irmã, eu entendo o que Deus tem para mim. Quando nós não fazemos isso, nós jogamos o banquete fora. Fala para o seu irmão, fala assim: quando nós não praticamos a palavra, olha para o seu irmão seriamente e diga: você joga o banquete fora. E quem joga banquete fora vai viver na igreja passando fome. Quem joga o banquete fora não vai ter amor, não vai ter paixão e não vai conseguir dedicar o máximo na obra de Deus, quanto menos honrar a Deus. Você poderá agradar o seu irmão, você poderá agradar a sua irmã, você poderá agradar algumas pessoas, você pode até agradar o pastor, você pode até agradar o bispo, você pode até agradar os líderes espirituais que estão ao seu redor, mas nunca você se sentirá na dimensão completa do Espírito. Nunca você saberá plenamente o que Deus quer e o que Deus tem para você. A palavra dessa noite é de direcionamento. Deus está falando. Aleluia. 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 E eu estou entendendo que o Espírito Santo está dando direção a esta igreja, porque Deus não quer adoração de qualquer maneira. E Deus não está preocupada se eu estou com a minha vida arrebentada ou não. Deus quer que dos meus lábios saia verdadeira adoração. Ele não está preocupado se a minha vida está desenvolvendo ou não. Ele está querendo ver aonde eu quero guardar aquilo que é de mais precioso desde a eternidade. A Bíblia diz: desde a eternidade a sua palavra nunca voltou vazia. A minha pergunta é: aonde você está preparando, aonde você, irmã, está preparando a palavra de Deus no seu coração? Em que lugar você está pondo a palavra de Deus? Em que patamar você está guardando a palavra de Deus? Pastor, eu quero que Deus mude a minha vida. Então Deus está dizendo: aonde você está guardando a palavra no seu coração? Que lugar? É um compromisso. Não existe unção temporária. Repete comigo: não existe unção temporária. Fala para o seu irmão, fala assim: não existe unção temporária. Olha, pastor, eu me declarei na igreja, foi uma bênção, me arrepiei todo, pastor, mas quando saí da igreja me senti vazio. Não existe unção temporária. Ou a unção de Deus te acompanha, ou não é unção. Eu estou falando aqui nessa noite porque eu creio que a unção que Deus tem para este ministério, Ele vai mudar mentes, Ele vai mudar coração, Ele vai levar pessoas que não tinham compromisso com a palavra ao compromisso. Ele vai levar pessoas que não tinham compromisso de discipular para discipular. Ele vai levar pessoas que não tinham compromisso com almas para ganhar almas. Querido, a unção de Deus leva-nos a conquistar coisas que eu ainda nem tinha imaginado. Profeticamente, abra sua Bíblia no livro de Romanos.
capítulo de número 13, verso 1 e 2. Romanos, capítulo de número 13, versos 1 e 2. Quem encontrou, por gentileza, leia bem alto e bom som para que nós possamos ouvir. Romanos 13, verso 1 e 2. Todo homem seja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordem de Deus, e as que resistem darão sobre si mesmo proteção. Preste atenção no que o pastor vai falar agora. Quem dá autoridade é Deus, mas quem desenvolve a autoridade é você. Pode falar isso para o seu irmão, fala assim: quem dá autoridade é Deus. Diga para o seu irmão, mas quem desenvolve a autoridade é você. Deus já te deu um tipo de autoridade, mas essa autoridade só poderá ser desenvolvida por você. Que tipo de autoridade Deus te deu? Você sabe aonde Deus quer te usar. A questão é: você quer desenvolver essa autoridade? Queridos e queridas irmãs, quanto mais cheios da presença de Deus eu estiver, você estiver, muito mais eficazes nós seremos na obra de Deus. Os nossos resultados serão visíveis. Ora, no domingo eu disse aqui no culto: a obra é de Deus, mas o chamado é teu. Vamos dizer juntos? A obra é de Deus, mas o chamado é meu. Olha para o seu irmão e fala: desenvolva a autoridade que Deus te deu. Ó Deus, me usa. Ó Deus, fala comigo. Ó Deus, querido, você nunca vai desenvolver a autoridade que Deus te deu pelo seu próprio potencial. A autoridade que eu estou falando aqui é a autoridade espiritual. Você, para ser um instrumento de Deus, você precisa de um compromisso profético com a palavra. Se não, querido irmão e irmã, nós não vamos atingir. Deus não vai entender o nosso som. Nós vamos apenas ecoar barulho diante de Deus e jamais iremos tocar o coração de Deus. Eu conheço pessoas que dizem assim: Deus fala comigo, mas não entendo. Deus fala comigo, mas não entendo. Deus fala comigo, mas não entendo. Olha para o seu irmão, diga para ele ou para ela, diga assim: desenvolva a autoridade que Deus te deu. Isso é profético. Se eu quero entender o que Deus tem para mim, aquilo que Deus quer de mim, eu preciso estar debaixo da autoridade da palavra de Deus. Queridos, preste atenção nisso. Todos nós que invocamos o nome de Jesus estamos debaixo de uma autoridade espiritual. Você acha que eu estou pregando aqui para fazer você me ouvir? Você acha que eu estou pregando aqui para que você possa simplesmente assistir uma pregação? Deus te trouxe aqui nessa noite porque há uma autoridade sobre a tua vida, e essa autoridade precisa ser desenvolvida, e esta autoridade pode ser desenvolvida, desencadeada através da palavra de Deus. Você pode ir muito mais além, você pode chegar muito mais aonde você está, mas para isto você precisa se comprometer com a palavra de Deus, porque não há maior autoridade do que a palavra de Deus. O diabo, preste atenção nisso, quando ele ouve a palavra de Deus, ele treme. Fala isso para o seu irmão: quando o diabo ouve
Isso, sacode o seu irmão, diga para ele: ouve a palavra de Deus, ele treme. Eu tenho me preocupado porque muitos crentes nesses últimos dias não têm temor da palavra de Deus. Se até o diabo treme, e você? É porque, querido, o diabo está tentando paralisar a autoridade que está sobre a tua vida. Talvez você está vendo pessoas prosseguindo ministerialmente, crescendo ministerialmente, alcançando êxito ministerialmente, e você está perguntando: por que será que aquela pessoa está crescendo e eu não? Por que será que aquela pessoa está aumentando, alcançando novas experiências e eu não? Eu quero lhe dizer uma coisa: se aprofunde na palavra de Deus. Se você tiver compromisso na palavra de Deus, a sua experiência será muito maior da onde você está. A minha vida cristã só tem sentido por causa do meu compromisso com a palavra. O diabo odeia ouvir a palavra. Eu vejo na palavra do Senhor que existe um governo que Deus quer que eu delegue. Eu vou repetir: existe um governo espiritual, grava isso é revelação, que Deus quer que eu delegue. Deus não dá autoridade espiritual simplesmente para eu me sentir mais fortinho. Deus me dá autoridade espiritual para delegar, coordenar, liderar algum grande ministério. Para toda autoridade designada existe um território espiritual, existe um campo espiritual que Deus espera que eu governe. Existem pessoas que têm autoridade espiritual para coordenar, liderar uma pessoa. Existem autoridades espirituais que Deus dá para coordenar 100 pessoas. Existem autoridades espirituais que Deus dá para coordenar 1000 pessoas. Existe autoridade espiritual que Deus pega uma pessoa e faz essa pessoa um grande ministro de louvor. É autoridade espiritual. Agora preste atenção: toda autoridade espiritual é confirmada através de visões e sonhos. Quando Deus dá uma autoridade espiritual, Ele também dá um governo, Ele delega um certo território. E uma coisa que me chama mais atenção é que você é desafiada a coordenar isso. Porque é Deus quem institui a autoridade. Eu tenho chamado para ser pastor, mas a Bíblia diz que tem alguns que têm autoridade para serem ministros, alguns têm autoridade para ser missionários, alguns têm autoridade para ser evangelistas, alguns têm autoridade para administrarem, outros têm para servirem, outros têm para louvor. Enfim, queridos, Deus, quando nos dá uma autoridade, Ele também coloca um desafio em nossa mão, um campo espiritual para que possamos coordenar. Por isso nós precisamos, para conhecer o propósito de Deus, nós precisamos desenvolver essa autoridade. Nós precisamos saber para que fomos chamados. Repete comigo: eu preciso saber para que eu fui chamado. Olha para o seu irmão e fala assim: sem palavra, meu irmão, seu ministério não tem sentido. Você está entendendo o que eu quero dizer? A palavra é orientadora nessa noite. Sem palavra, minha oração não tem sentido. Sem palavra, meu ministério não tem sentido. A minha vida espiritual, ela só consegue alcançar um sentido quando eu entendo a autoridade que Deus me deu. E olha para o seu irmão e diga assim: você já conquistou o território que Deus te deu? Sabe o que mais me impressiona? É que nós ficamos olhando o território dos outros.
Se Deus me deu uma autoridade, logo Deus me deu um território para conquistar. Será que eu estou sendo eficiente nesse território? Ah, pastor, mas eu quero ficar de olho no território do outro. Lá, querido, você vai se perder, porque Deus não te colocou, não te delegou como autoridade espiritual naquele lugar. Existe uma autoridade sobre você, mas esse território só você pode ser eficiente. Ai, pastor, mas eu queria tanto ser como fulano de tal. Você pode ser até melhor, mas antes você precisa conhecer e conquistar o território que Deus te desafiou. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: você já conhece tudo desse território que Deus te deu? Talvez você não explorou ainda 1%. Grande parte do nosso desânimo espiritual não é falta de palavra, não é falta de autoridade, mas é falta de vida no altar, de entender qual é o ministério, qual é a visão que verdadeiramente eu quero para este território que Deus me deu, determinou com autoridade. Preste atenção, queridos. Deus não nos deu simplesmente a igreja metodista para pastorear. Deus nos deu a cidade de Várzea Grande para pastorear. Mas para que a igreja cresça, para que você cresça, para que eu cresça, para que nós cresçamos, nós precisamos entender e conquistar os territórios que Deus tem nos desafiado para conquistar. Ninguém vai buscar novos territórios sem antes conquistar o território que Deus te pôs para conquistar. Não vai. No projeto de Deus não funciona eu quero ser. Pode dizer para o seu irmão, diga assim: no projeto de Deus não funciona o eu quero ser. Fala para o seu irmão, ou é ou não é. Ah, Deus, eu quero ser. Ah, Senhor, como eu quero ser. Não vai funcionar, meu irmão. Existe uma autoridade de Deus sobre a tua vida. Deus te constituiu por autoridade. Existe um território que precisa ser explorado, conquistado, alcançado, desenvolvido. E não adianta fugir dele. Você pode até pensar no outro, mas Deus sempre vai deixar você lá. Enquanto você não fizer tudo o que Deus está mandando, você não consegue fugir. Sorria para o seu irmão e diga assim: fala, Deus. A tua indicação, a tua nomeação, isso é forte, não saiu da boca do pastor. O teu nome, saiu da boca do próprio Deus. Foi Ele que te constituiu por autoridade. Não fui eu, querido. Não entenda que sou eu que estou cobrando alguma mudança de você. Eu estou apenas te orientando a se posicionar naquilo que Deus quer de você. Você quer chegar lá? Você quer alcançar? Você quer, querido? Primeira coisa, saiba que o teu nome foi escolhido lá no trono da vida. Foi Ele que te designou. Foi Ele que falou o teu nome. Não foi o pastor, não foi os obreiros, não foi a igreja, não foi o conselho, foi o próprio Deus. Então quando Ele disse: é você que eu quero, é você e é você, não adianta fugir, porque Deus já te constituiu por autoridade. Esse terreno tem que ser conquistado, trabalhado, usufruído através de você. Queridos, talvez você esteja aqui dizendo: pastor, eu quero que Deus faça, mas pastor, o que eu preciso fazer? Amados, preste atenção nisso. Para você fazer o que Deus quer, você precisa entender que aquilo que você está fazendo é para o reino. Olha para o seu irmão e diga: você está fazendo para o reino. Acho que ele não entendeu ainda. Pergunte para o seu irmão crente que está perto de você: você está fazendo para o reino?
Quer trabalhar, querido, na igreja? Trabalha para o reino. Não trabalha por mérito, não trabalha por aplauso, não trabalha por elogios, trabalha para o reino. Trabalha para o Senhor, trabalha para Ele. Senhor, eu quero mais, eu vou explorar mais, eu vou buscar os tesouros que estão guardados nesse território que o Senhor tem para mim. Aleluia. Eu vim aqui, querido irmão e irmã, não para brincar de ser crente, eu vim aqui para ser pastor de um grande rebanho em nome de Jesus, porque Deus me disse que eu pastorearia ovelhas talentosas, cheias da unção, poderosamente usadas por Deus, e eu vim aqui para ser a diferença como você já é a diferença em nome de Jesus. Mas para isso, nós precisamos cavar, buscar, entender aonde estão guardados, dentro desse território, aquilo que Deus tem para mim. Isso é profético. Eu preciso compreender o reino. Eu preciso compreender o reino. Amado, sabe o que está me assustando nesses últimos dias? Porque nós estamos falando sobre uma geração de adoradores, mas que não sabem adorar. Você está entendendo? Nós estamos falando de uma geração de pessoas que dizem que clamam, mas não sabem orar. Nós estamos falando de um ministério chamado profético, mas de homens e mulheres que ainda não leem a palavra de Deus. Que geração é essa? E aí a gente canta, nós somos uma geração eleita, nós somos a geração de Samuel, nós somos a geração de Moisés, nós somos a geração de Jesus, nós somos a geração de Paulo, Silas, e a gente vai falando que a gente é a geração disso, geração daquilo, mas a gente ainda não entendeu qual é o chamado de Deus para a nossa vida. Que geração é esta que não sabe para onde ir? Eu fico pensando, não me entendo mal, mas se você não tem ainda o foco do reino, então eu pergunto: para quem estamos servindo? Para quem você está trabalhando hoje? Semana passada eu estava ministrando nessa igreja. Uma das coisas que me chama mais atenção em Lucas, no Evangelho de Lucas, Jesus olha para uma samaritana e diz assim: olha, vocês estão adorando o que não conhecem. Sabe, amados irmãos e irmãs, está cheio de pessoas que estão na igreja dizendo que estão adorando a Deus e que não conhecem Deus. Nós precisamos estar dentro do reino. Nós precisamos ter uma autoridade legítima. Quando eu visto a camisa, eu sou de Cristo, eu tenho que também estar revestido de autoridade, para que o diabo saiba que eu não sou de Cristo só na camiseta, mas eu também sou de Cristo na minha vida espiritual. Entretanto, queridos irmãos e irmãs, nós só estaremos protegidos se estivermos no reino. Fala para o seu irmão: você só estará protegido se você estiver dentro do reino. Não se preocupe com o que eu vou dizer aqui, mas existem pessoas que pensam que estão salvas só porque estão na igreja. Eu tenho visto e escutado o testemunho de pastores que têm anos de ministério dizendo: agora que eu aceitei Jesus, porque se eu fosse antes, morresse antes, eu ia para o inferno, mesmo pregando a palavra. Isso é atemorizante, assustador, porque, querido irmão e irmã, não existe autoridade que não seja legítima. Ou você é uma autoridade de Deus, ou você não é. Nós estamos vivendo uma cultura de crentes que se enganam, pessoas que estão ligadas a todo tipo de mentalidade, mas não estão ligadas na palavra de Deus. Olha, se a gente fizer isso, aleluia, a coisa vai melhorar. Não vai, querido. Se nós não formos
E aí, não está errada no pastor, não está errada nas doutrinas da igreja, não está errada na placa denominacional, não está errada no local onde a igreja está inserida. Porque, querido, Deus não precisa de nada disso. Deus só precisa de um coração pronto, preparado para receber a sua palavra. Estou caminhando para o final. Por que eu estou falando isso, querido? Porque eu quero ter uma igreja, e eu quero ser um pastor que está alinhado à autoridade da Bíblia. E eu vou repetir: eu quero ser um pastor, e aqueles que futuramente serão pastores, gravem isso. Não pense que você é autoridade espiritual, vai ser autoridade espiritual porque você é amigo de alguém poderoso dentro da igreja. Você será autoridade espiritual se você estiver alinhado à palavra. Você só poderá ir no lugar onde Deus quer te ver se você estiver alinhado à palavra. Você só poderá fazer aquilo que Deus quer que você faça se você estiver autoridade na palavra, alinhado à palavra. Quer entrar no eixo, irmão? Quer entrar no eixo, irmã? Alinha-se na palavra de Deus. E eu olho para Atos dos Apóstolos e eu fico pensando: Deus, eu não quero apenas governo, eu quero autoridade. Olha para o seu irmão, diga para ele assim: você não pode só buscar o governo. Diga para o seu irmão: você precisa de autoridade. Amados, tem muitas pessoas que vão ver e ouvir essa mensagem no YouTube e em muitos lugares. Tem muita gente que, quando recebe o título, ele para de buscar, ele para de se comprometer, porque ele acha que chegou no lugar onde ele quer estar. Amados e amadas, eu quero estar no lugar onde Deus quer me ver. Para eu estar no lugar onde Deus quer me ver e fazer o que Deus quer ver através da minha vida, eu preciso estar alinhado na palavra. E eu quero que você pense e repita comigo: não existe avivamento sem palavra. Amados, a escolha vem do trono. Eu sou pastor porque Deus me escolheu no trono de Deus. Ele convocou anjos, Ele convocou querubins, Ele convocou serafins, Ele convocou Jesus, Ele convocou o Espírito Santo. E Ele, antes de que eu nascesse, Ele olhou no ventre da minha mãe e disse: vai nascer um ungido meu, segundo o meu coração. Amados, eu pude ter certeza, eu posso ter certeza que eu tentei correr para todos os lados, mas hoje eu entendo que Deus me constituiu pastor dessa nação em nome de Jesus. Você sabe por quê, querido? Porque a escolha não é minha, a escolha é de Deus. Olha só a visão profética no livro de Romanos, capítulo 13. A palavra grega para autoridade é tasso. Repete comigo: tasso. Olha para o seu irmão e diga: você tem tasso na sua vida. Sabe, queridos, o que significa isso? É que toda ordenação ela vem de Deus, mas a minha autoridade só será desenvolvida se eu aceitar os desafios e as suas implicações. Pode olhar para o seu irmão e falar assim: quem disse que chamada é fácil? Você vai ouvir coisas que você quer e você vai ouvir coisas que você não quer. Você vai experimentar coisas que você se preparou para ver e você vai ver coisas que você nunca quis ver. Nós temos implicações ministeriais. Para alcançar o propósito de Deus, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas, nós vamos ter que renunciar a coisas, nós vamos ter que enfrentar oposição, nós vamos ter que entender aquilo que Deus está falando através da sua palavra. Querido irmão e irmã, nós precisamos entender que as
Pastor, o que é isso? Uma grande verdade. Outro dia eu encontrei uma pessoa que disse: eu estou reclamando do meu pastor, porque meu pastor não tem mais unção. Eu falei: eu sei qual é o problema. Pastor, ele tem pecado. Eu falei: não, você que não ora pela vida dele, porque se você orar, Deus vai encher de unção e Deus vai falar com você. Se você quer ouvir verdadeiramente Deus falar, você precisa investir em oração pela minha vida. E se você talvez está pensando: Deus fala através da boca de profetas, então Deus está falando nessa noite: eu não vou receber mais autoridade se você não orar mais por mim. Isso é forte. Isso é de Deus. Existem problemas que nos cercam, que você vai enfrentar com conhecimento. Mas existem problemas que nos cercam, que você só poderá enfrentá-las na autoridade do nome de Jesus. A coisa mais gostosa é pessoas aqui na igreja, e eu estou orando por isso, para que Deus use pessoas na igreja com dons de maravilhas. Sério mesmo. Aleluia. Pastor, gosta de fazer show? Se for para Jesus, vamos fazer todo o show necessário. Eu não estou nem aí. Sabe por quê, querido? Que a glória é dele. Eu quero ver Deus usando você para curar enfermos nessa igreja. Eu quero ver você, Deus usando você para expulsar demônios nessa igreja. Eu quero ver você, Deus usando para fazer grandes sinais e maravilhas. Eu quero ver você. Porque eu vou ter o maior orgulho cristão de dizer: este é o meu líder. Esta é a minha líder. Agora, segura o que eu estou falando nessa noite. Por que você trava uma grande batalha espiritual? Porque a perseguição é o sinal de que você está debaixo da justiça de Deus. Pode falar para o seu irmão, fala assim: por que você trava uma batalha espiritual? Fala para o seu irmão: é porque você está debaixo da justiça de Deus. Você está entendendo? Deus é o penhor da sua justiça. Agora, não use da autoridade que Deus te deu para satisfazer a sua carne. Pode falar isso para o seu irmão, fala assim: não use da autoridade que Deus te deu para satisfazer a sua carne. Sorria para o seu irmão, fala: entendeu? Enche a boca e fala: nunca vai ser do seu jeito. Fala: entendeu? Mas Deus foi tão perfeito, o plano que eu fiz pode ser perfeito para você, mas estava debaixo da sua autoridade. Na autoridade de Deus funciona como Deus quer. E Deus não tem problema de cara feia, Deus não tem problema de bico, Deus não tem problema com nada que você diga: eu não gostei, Deus, que o Senhor está fazendo. A obra é dele, a justiça de Deus impera. E lembre-se, o que Deus está fazendo não pode satisfazer a sua carne. Eita glória! Vai doer mesmo. Sua carne vai gemer. Você vai se estribuchar. Mas quanto mais a sua carne estiver sendo moída, pode ter certeza, mais a justiça de Deus vai se manifestar através do seu ministério. Queridos, enfim, eu digo para vocês: Saul foi escolhido pelo povo. Pode dizer isso para o seu irmão: Saul foi uma autoridade escolhida pelo povo. Sabe onde está escrito isso? Lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 11. Aí preste atenção no que eu quero dizer. Existe um ditado popular e mundano, demoníaco, satânico, chifrudo, que diz assim: a voz do povo é... Vocês conhecem esse ditado? A voz do povo é... Agora fala para o seu irmão, fala assim: a voz do povo não é a voz de Deus. Fala para o seu irmão, fala assim: enche a boca aí, meu irmão, fala: a voz do povo não é a voz de Deus.
respeito à autoridade, mas ele só trouxe mal. A escolha não foi de Deus. Queridos, a respeito disso, olha só que coisa incrível, Saul se tornou um dos líderes mais inseguros da Bíblia, se tornou um líder louco, maníaco, e por fim, começou como crente e terminou como ímpio. Olha para o seu irmão e fala assim: não brinca com Deus não, irmão. Fala, comece como crente e termine a obra como crente. Enche a boca e diga: isso é com você. Saul começou a obra como crente e terminou como um ímpio. Agora olha o que a Bíblia nos mostra. Então a voz do povo não é a voz do povo. Eu tenho preocupações porque eu sei falar sobre a autoridade. A autoridade nós provaremos com frutos e resultados. E eu quero ministrar para vocês o seguinte: existe uma diferença entre promoção e recompensa. Repete comigo: Deus te promove, mas a tua recompensa está dentro da tua promoção. Não existe promoção no reino de Deus sem trabalho. Deus te promove e diz assim: olha, isso não é recompensa, te promovi porque eu quero ver você conquistar agora a sua recompensa. Deus me colocou, me promoveu, tirou da vida do lamaçal, me pôs numa vida de santidade pastoral. Agora a minha recompensa eu tenho que descobrir na autoridade que Deus me deu. Olha só que coisa incrível. Deus te promove, mas a recompensa quem tem que buscar é você. Promoção é resultado de trabalho duro, mas isto não é recompensa. Agora, grava isso que eu quero te dizer: Deus não promove pessoas erradas. Se Deus te colocou no ministério, é porque Deus quer te ver lá e trabalhando duro. Sorria para o seu irmão e fala assim: vai trabalhar, irmão. Fala: Deus tem a sua recompensa. Queridos, presta atenção. O nosso rumo ministerial é diferente um do outro. A recompensa deve ser sempre maior que a promoção. Repete comigo: a recompensa sempre é maior que a promoção. Pastor, fui promovido, agora eu sou líder. Beleza, muito bonito. Agora tem uma recompensa. A recompensa será maior do que a tua promoção. A melhor coisa é quando eu vejo você, Deus usando você, agindo através de você, falando através de você, curando através de você, ministrando através de você. Isso que é importante para Deus. Não é simplesmente o lugar que Deus te pôs. Queridos, abra sua Bíblia somente, Filipenses capítulo 4, verso 8. Eu vou encerrar lendo esse texto. Quem encontrou pode ler. Filipenses 4, verso 8. Fantástico esse texto. Olha para mim agora que eu já estou fechando a minha mensagem. Como vai a sua mente hoje? Para eu crescer, a minha mente tem que ser frutífera. Se eu não quiser, pode ter certeza, eu estou paralisando o reino de Deus. Você quer frutificar? Eu não estou perguntando para você nessa noite se você é capaz ou não. Estou dizendo para você que para você alcançar aquilo que Deus tem para você dentro deste campo, deste ministério, desta obra, você precisa ter uma mente frutífera. Senhor, eu quero uma mente frutífera. Eu quero crescer.
Eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero multiplicar, eu vou vencer, a minha mente é frutífera, eu vou para a África, eu vou para a Ásia, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para Israel, eu vou ganhar o meu bairro, eu vou ganhar a minha família, eu vou ser vencedor, eu vou prosperar na minha empresa, eu vou prosperar no meu trabalho, aquilo que eu fizer vai prosperar, a minha mente tem que ser frutífera. Agora grava uma coisa, querido irmão e irmã, se você não tiver uma mente frutífera, o inimigo vai colocar uma paralisia na sua mente, você não vai entender aquilo que Deus tem para você. Dentro dessa visão, eu pergunto, muitos crentes não são promovidos, por quê? Porque não tem uma mente frutífera. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Eu quero que você pegue na mão dessa pessoa, eu já estou ministrando agora. Eu gostaria de dizer para você, invista na sua mente. Pode ficar aí. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: invista na sua mente. Novamente, invista na sua mente. Fala para o seu irmão, você já sabe o que Deus quer de você. Fala, invista na sua mente. Olha para uma outra pessoa e diga aí, invista na sua mente. Fala para um outro irmão, o que você tem pensado nesses dias? Ai Deus, o Senhor não tem nada para mim, o Senhor não é nada para mim. Senhor, as pessoas podem e eu não. Isso é o que Deus está ouvindo e vendo na sua mente. Que tipo de cristão é você? Isso é coisa do diabo. Eu era um gago. Eu venho de uma família de pessoas simples da roça. Eu me cansei de ouvir pessoas dizendo assim: você não vai dar em nada. Só que grave o que eu quero te dizer. Quando você conhece a palavra de Deus, quando você descobre a palavra de Deus, a justiça de Deus se manifesta no lugar onde há injustiça. Fala para o seu irmão aí. Você sabe quando Deus está contente com você ou não? Sorria para ele e fala: e aí, entendeu? Você sabe. Você sabe disso. Eu conheço pessoas no ministério pastoral, ministério missionário, na igreja, fora da igreja, que elas estão se sentindo as pessoas mais infelizes, porque a sua mente, o diabo disse para ela que ela não ia conseguir, não ia vencer, ela não poderia chegar ao lugar algum. Quem te escolheu foi o Senhor. Seu nome foi ecoado lá no trono da glória. O Senhor reuniu o Pai, o Filho e o Espírito Santo e ainda chamou os anjos como testemunhas e disse assim: este é o meu filho, a minha filha, quem me compraz. Você nasceu para multiplicar. Seu ministério tem que ser grande, porque você serve a um Deus grande. O diabo tentou te intimidar. O diabo tentou colocar você num lugar de desonra, de injustiça. Agora o Senhor está te chamando nessa noite.